E aí, turma, tudo bem? Uma boa tarde a todos, uma boa semana, que essa semana seja uma semana de muita alegria, felicidades e vitórias. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o fato social. O fato social é uma teoria construída por Durkheim, que ele vai tentar explicar de que maneira se organiza e funciona a nossa sociedade. E aí, para que a gente compreenda o fato social, nós precisamos compreender três características básicas do fato social, que é a coercitividade, a generalidade, coercitivo geral, e a exterioridade. E aí, o que é isso? É bem simples. É coercitivo porque vem de cima para baixo. Simplesmente é nos imposto, a gente não escolhe, a gente simplesmente segue. Ele é geral porque ele não é individual, ele abrange a todos, a toda a sociedade, a todo o coletivo. E ele é externo porque ele vem de fora, é do coletivo. Então, como é que é para que você entenda? Por exemplo, a educação. A educação, ela segue propriamente a ideia do fato social. Ao longo de nossas vidas, nós vamos ter que ser submetidos às normas e regras da educação. Então, primeiro passa pelo letramento, depois nós vamos pelo ensino médio, que é o qual que a gente se encontra hoje, depois a faculdade, e essas normas elas vão nos condicionar como a gente vive em sociedade, como a gente deve se comportar, como a gente não deve se comportar. E aí o que acontece? Acontece que a gente acaba reproduzindo como próprio, mas na realidade é uma construção social que a gente absorve desde criança. Eu dei um exemplo para vocês em sala de aula, eu vou repetir esse exemplo. Por exemplo, por que não andar de roupa de banho na sala de aula, não ir para o colégio? Digamos que porventura você resolvesse ir nesse calor, hoje por exemplo, como está quente, nesse calor com a roupa de banho para o colégio. E aí lá o galeno não visse você entrando, você adentrava lá no colégio com a roupa de banho. Por que você não iria? Porque se você chegasse de roupa de banho no colégio, você iria ser taxado como uma pessoa doida. Por quê? Porque é construído que a roupa de banho é apenas para ser utilizada na piscina ou na praia, e não no ambiente escolar, e não dentro de uma cidade, por exemplo, a nossa, que não é uma cidade litorânea. Agora, se você vivesse numa cidade litorânea, você poderia, sim, facilmente ir para o shopping com uma saída de banho, porque todos iriam achar normal, ele está vindo da praia. Então, o fato social, ele é externo porque ele vai condicionar o indivíduo às normas de sociedade, e elas são desde lá atrás, quando você nasce, você vai recebendo essas regras e você vai apenas absorvendo e reproduzindo como próprio. Como, por exemplo, por que o preto é a única cor de roupa, a única peça de roupa que não pode faltar no guarda-roupa de uma mulher? Aí você responde, é básico, é coringa, porque emagrece. A resposta, ela vem de cada um, que você vai querer explicar, mas o que interessa é que isso é construído, ele é coletivo, foi colocado no coletivo de todos, que o preto é uma peça que vai se enquadrar em qualquer situação, vai emagrecer, vai combinar com qualquer coisa, e isso é o fato social, e você acaba achando que é você que está reproduzindo essa ideia, como na realidade é uma ideia que foi implantada dentro da sociedade. E aí você pode parar para pensar, o seu comportamento ele é regulado por meio da sociedade. A sociedade ela vai lhe regulando, e aí você fala, eu estou fazendo porque eu quero. Na realidade não, na realidade você está executando esse comportamento porque aos poucos ele foi colocado sobre você, ele foi imposto sobre você e você absorveu e está reproduzindo como próprio. Esse é o fato social, quando você absorve alguma coisa como própria, e na realidade é uma construção social. Como por exemplo, há pouco tempo, menino veste azul, menina veste rosa. Essa foi uma construção social. O fato social, ele pode ser modificado, mas ele é modificado muito lentamente, de geração a geração. O que eu quero que vocês entendam nesse momento, que o fato social você recebe quando nasce e vai desenvolvendo como próprio seu, porque ele é coercitivo, ele é impositivo. As leis é uma espécie de imposição. Então você tem que seguir a regra. E aí lá na frente, na próxima aula, nós vamos começar a entender o que é anômico, o que é
normal, o que é patológico, que o fato social ele vai se apresentar nessas 3 condições. Se você segue as regras, você está dentro do que é o fato social. E o próprio Durkheim vai prever uma curva para fora, que é anômico, ou seja, você pode sair um pouco dessa curva, mas quando você sai dessa curva, o poder coercitivo do fato social vai lhe devolver para dentro da norma. E essa devolução seria as normas, as regras. E quando a sociedade está muito fora desse fato social, muito fora dessas regras, você vai enxergar ela patologicamente doente. E aí, a patologia, ou seja, igual o medicamento, porque a sociologia ela é derivada da ideia da biologia, o medicamento que você vai agir, qualquer é a força, é o rigor, para que você devolva todos dentro da norma, da regra. Então, o fato social ele vai nortear o seu comportamento. Pessoal, dê uma olhada nos vídeos, dê uma olhada no nosso material, faça a atividade e qualquer dúvida é só chamar, a gente está online. Grande abraço.